Boa tarde, meus caros. Espero que todos estejam bem e seguros. Bom, antes da gente começar essa aula, eu gostaria de dizer que essa não é propriamente uma aula, né? Apesar de estar escrito ali aula 2. No fundo, o que a gente vai ter aqui nesse vídeo é um apanhado de comentários gerais a respeito dos temas, né, que foram apresentados para vocês. E também eu devo fazer uma inclusão das dúvidas que me foram enviadas por e-mail ou via Google Classroom. Então, sem mencionar quem enviou essas dúvidas, a fim de que a gente possa discutir essas ideias e deixar, vamos dizer assim, cobrir essas lacunas de entendimento, tudo mais, e tentar conduzir essa disciplina em tempos de pandemia da maneira mais proveitosa possível. Ainda pensando nesse aproveitamento da disciplina, eu gostaria de pedir para vocês para que não dê like nos vídeos, não comentem, né? Se for comentar, comenta lá no Google Classroom ou comenta por e-mail, preferencialmente pelo Google Classroom ou por e-mail, porque esse canal aqui, a motivação dele é puramente educacional. A ideia é que seja para a gente uma ferramenta compatível para os equipamentos que cada um dos alunos tem acesso aí, ou seja, que a pessoa possa assistir do celular, possa ver do computador, que possa passar mais rápido, ou seja, facilitar a vida de vocês no acompanhamento desse material, sem que seja, vamos dizer assim, expandido, né, que seja promovido pelo Google. Esse é um canal que eu tirei toda a monetização, tirei todas essas coisas, porque o nosso intuito ele é educacional. E eu me preocupo, né, como educador, qualquer pessoa até que não esteja matriculada na disciplina, se me fizer alguma espécie de questionamento ou me enviar uma dúvida, eu vou tentar responder na medida do possível, tal, mas é algo que eu entendo que às vezes a gente fica um pouco sem tempo, tal, e eu fico um pouco chateado comigo mesmo de não conseguir atender dúvidas, ainda de que sejam pessoas que estejam acompanhando os vídeos e não estejam matriculados na disciplina. Então, o meu pedido é só para que o canal não tenha promoção, porque eu não tenho essa vontade, eu não quero ser youtuber, eu quero esse canal do YouTube aqui só como uma ferramenta de aprendizagem em tempos de pandemia. E também quero aproveitar para enfatizar que esse PDF ele deve funcionar para a gente como uma referência de estudo, porque aqui está compilado o mínimo do mínimo. Ou seja, a ideia é que a gente consiga enxergar esses temas que estão sendo apresentados e então olhar nas referências que são disponibilizadas no início do PDF. Então, aqui só para dar um exemplo, nesse caso é o livro do Huang, de Mecânica e Estatística, é o livro de Física e Matemática, da Mary Boas, é o livro de Introdução à Física e Estatística, do Casquilho Teixeira, que é a nossa referência principal para essa disciplina, e o livro do Reif, nesse caso, que é o material que a gente vai estar usando para esse conteúdo, vai repetir para os próximos, mas que a gente possa ler esse material e então ir buscar os conteúdos nessas referências e não usar esse material como algo que seja, vamos dizer, algo completo, porque está muito longe de ser. Esse PDF é um apanhado vamos dizer assim, do que existe de melhor, ou que seja, que eu entendo como mais adequado nessas referências bibliográficas que estão sendo apresentadas. Bom, esclarecido esses pontos, a gente pode começar, né? E acho que o melhor caminho é tentar entender o que é a tal da física estatística. Bom, a ideia da física estatística é da gente poder fazer uma descrição microscópica, né? Uma interpretação molecular
do nosso sistema e conseguir, a partir dessa descrição microscópica, obter propriedades do sistema macroscópico. Como funciona isso na prática, vamos dizer? Seria como se eu tivesse qualquer sistema aqui que eu queira estudar ali, né, composto por um conjunto de partículas, de átomos, o que seja, e que eu usasse os conceitos de mecânica para então conseguir calcular as propriedades, não as propriedades, mas que eu conseguisse calcular o comportamento de cada uma dessas partículas, calcular uma média e então dessa média obter o que é o comportamento macroscópico. Por conta disso, que vocês vão ver em várias referências, como é o caso aqui da referência do Huang, que ele vai chamar o curso dele de Física e Estatística, né, esse livro dele de Física e Estatística, de Mecânica e Estatística, porque no fundo você está usando os conceitos de mecânica para conseguir obter propriedades de sistemas de outras áreas. Tá? Mas que áreas seriam essas? Bom, uma das primeiras áreas que foi empregado, e nesse caso como campo de testes, né, como campo de prova, foi a termodinâmica. Aí por que a termodinâmica? A termodinâmica, por ela ser uma área puramente empírica, né, ela é toda experimental, ela acaba não precisando se valer de postulados, de princípios, ou seja, toda a sua teoria é construída por meio da observação e por meio da sistematização, né, da construção de conceitos, da construção de relações, por meio do que é observado. Então, se a gente pensar nessa maneira, que a gente pode pegar um sistema, um gás que seja, e fazer vamos dizer assim, uma modelagem usando a mecânica ali, né, usando a descrição mecânica de cada uma das partículas e calcular uma média, com isso a gente pode conseguir reconstruir relações que são conhecidas da termodinâmica. E o que é um dos objetivos da física estatística. E dessa forma, vocês vão ver que alguns livros vão acabar trazendo em seus títulos, né, o termo termoestatística ou algo relacionado com termodinâmica, porque os primeiros estudos realmente se valeram da termodinâmica como campo de prova. Mas a gente fica restrito só à termodinâmica? Não, hoje a física estatística ela é empregada nas áreas de eletromagnetismo, mecânica quântica, física do estado sólido. E claro que ficaria muitíssimo complicado a gente vir associando esses nomes, né? Imagina, mecânico, termo, clássico, quântico, relativístico, eletrodinâmico, estatístico. Então a gente chama de física e estatística. Então, se vocês verem o pessoal falando, esse curso é de mecânica e estatística, não de física e estatística, não entenda que esse foi o caminho natural pelo qual essa área ela cresceu, se constituiu e chegou até o que a gente conhece hoje. Bom, um dos pontos que a gente vai acabar reconstruindo as equações, né, são as da termodinâmica, e eu achei bastante oportuno logo de cara a gente fazer uma revisão desses termos da termodinâmica. E eu estou entendendo que todos os alunos já passaram pelo curso de termodinâmica e introdução às probabilidades, física, estatística e tal. Então aqui o que eu tentei fazer foi extrair. Eu eu procurei os conteúdos, né? E o melhor conteúdo que eu encontrei foi nesse livro do Huang. Melhor em termos de ser o mais
bem escrito e sucinto, ou seja, que atende os nossos propósitos aqui. E então eu simplesmente extraí e fiz uma tradução livre do texto do Huang. Então isso aqui é tudo criatividade do Huang, não é criatividade minha, e em pouco tempo eu não conseguiria fazer melhor que o Huang de maneira nenhuma. Então vale a ele os créditos de uma escrita tão boa e tão sucinta, né? tão legal na minha opinião. Então, o Huang define que a termodinâmica é uma teoria fenomenológica da matéria, sendo seus conceitos desenvolvidos empiricamente, ou seja, por experimentação. E aqui seguem alguns termos que a gente vai acabar utilizando ao longo da disciplina. Então, um deles é sistema termodinâmico, que vai ser qualquer sistema macroscópico de interesse. Parâmetros termodinâmicos, né, que são as medidas das quantidades macroscópicas associadas a um sistema. Então, como exemplo, a gente tem a pressão, volume, temperatura, campo magnético, ou seja, essas coisas que a gente consegue medir ou consegue impor no nosso sistema. E que essas grandezas na termodinâmica, elas são verificadas experimentalmente, afinal trata-se de uma área puramente empírica. O estado termodinâmico ele vai ser definido por um conjunto dos valores que são necessários, né, desses parâmetros para fazer uma descrição do sistema. E o equilíbrio termodinâmico vai ser entendido como a condição em que o sistema ele não muda o seu estado termodinâmico com o tempo. Um conceito amplamente empregado e amplamente importante na termodinâmica é o conceito de equação de estado, que é uma relação funcional entre as quantidades termodinâmicas para um sistema em equilíbrio. Aqui vale uma pausa para lembrar que a gente vai trabalhar somente com termodinâmica no equilíbrio e física estatística no equilíbrio. Existem estudos mais recentes que tratam, né, tanto a termodinâmica fora do equilíbrio como a física estatística fora do equilíbrio, mas a gente não vai se valer dessas ideias. A gente vai ficar tudo no equilíbrio, bonitinho, lembrando que esse é um curso introdutório à física estatística. E aí, quando você fala dessa relação funcional do sistema em equilíbrio, isso vai acabar justificando a colocação desse igual a zero aqui nessa função, né? Porque esse igual a zero que está sendo apresentado aqui é para descrever que a gente está trabalhando o sistema no equilíbrio. Isso, em geral, é uma dúvida do pessoal. Então, se você tiver os parâmetros P, V e T do sistema, você consegue escrever uma relação funcional, né, uma equação de estado, dessa forma. Todavia, num sistema desse tipo, ou seja, uma das características da termodinâmica é que quando a gente define dois parâmetros, né, o terceiro ele acaba recebendo um determinado valor, né, vamos dizer assim, o que permite a gente fazer uma redução do número de variáveis independentes do meu sistema de 3 para 2, desculpem-me, de 3 para 2. Ou seja, você define duas variáveis, ao fazer isso, você está definindo automaticamente a terceira variável. E é isso que a gente entende como redução de variáveis independentes. É comum a gente representar, né, os pontos por um gráfico tridimensional, né, onde cada ponto nesse gráfico tridimensional representa um estado de equilíbrio, né, e, vamos dizer assim, a varredura da função completa gera uma superfície que é a superfície da equação de estado. A figura essa aqui que eu estou mostrando também, extraída lá da referência 1, que é o livro do Huang de Mecânica Estatística. E qualquer ponto dessa superfície vai representar um estado em equilíbrio.
em termodinâmica, um estado vai significar que ele está em equilíbrio, né, quando ele está representado aqui, a menos que exista alguma indicação contrária de que não está, tudo mais, às vezes algum problema que ressalva isso e tudo mais. Tal. Caso contrário, a gente vai entender que a gente está no equilíbrio. Bom, transformação termodinâmica é uma mudança de estado. Então, significa você estar num estado de equilíbrio e, por causa de alguma condição externa, você sair desse ponto e ir até um outro ponto. Então, isso a gente entende como uma transformação termodinâmica. Ainda vale lembrar sobre a questão de transformação quase estática, que é aquela transformação que acontece de uma maneira tão lenta, tão lenta, tão lenta, que o sistema sente ao longo da transformação como se ele tivesse sempre no equilíbrio, ou seja, esse sente entre aspas, né? Significa que esse sistema ele vai evoluindo, mas ele está sempre muito, 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 muito ali naquela condição de equilíbrio, né? Então é um processo muito lento. Para quem quiser se aprofundar sobre essa questão de transformação termodinâmica quase estática, a minha recomendação é a leitura do livro do Kahlen, onde tem uma parte que ele vai falar de constante de relaxação e tudo mais, e que vai acabar definindo quão lento deve ser esse processo, além de outras discussões que são muito, muito ricas, mas que nesse momento não cabem aqui, mas vale a pena ler o livro do Kahlen. Aproveitem esse começo da disciplina para dar uma lidinha, rever esses conceitos, porque eles vão ser importantes para a gente. E lembrar que a gente tem alguns tipos de transformação, que é a transformação reversível ou transformação irreversível. Onde que quando a gente faz uso de uma transformação, quando a gente faz uso de uma transformação quase estática, a gente pode estar fazendo uma transformação que seja reversível, ou seja, que a gente consiga sair de um ponto, né, ir até outro ponto e retornar ao mesmo ponto, a fim de descrever um caminho nessa superfície do diagrama PVT. E vale a pena a gente lembrar, né, que quando a gente está trabalhando com expansão livre, né, expansão livre é aquela que a gente tem um container, por exemplo, com uma separação no meio, gás de um lado e do outro lado vácuo, e que a gente tira essa separação e o gás se expande livremente no vácuo. Primeiro, lembrar que esse processo não realiza trabalho, tá? Porque a pergunta do trabalho é sempre aquela: trabalho sobre quem, né? E sobre vácuo não tem quem ali, né? E a outra coisa é que a gente diz que essa expansão, né? Ela sofre uma variação de volume infinitesimal, né? Ou seja, uma transformação quase estática, porém nesse caso ela não é reversível. Então o ponto central aqui é que nem toda a transformação quase estática ela é reversível, tá? Então vamos lá. Diagrama PV, né? Diagrama PV, vamos lembrar que a gente fez uma redução. A gente pode fazer uma redução no número de variáveis independentes do meu problema. Então significa que eu posso ter um diagrama do tipo PV, que vai ser a projeção da superfície da equação de estado no plano PV. Cada ponto nesse diagrama vai representar um estado de equilíbrio, e uma transformação que seja reversível é aquela que tem um caminho contínuo no diagrama PV. Algumas transformações reversíveis elas são específicas, então elas vão acabar dando origem a alguns nomes específicos, como isotérmica, adiabática e por aí vai.
E uma transformação que não é reversível, ela acaba não podendo ser representada nesse diagrama PV, porque a gente vai acabar desconhecendo o caminho por onde essa transformação ocorreu. Bom, o conceito de trabalho, esse é obtido da mecânica, e aqui vale uma pausa, né? Muitos poderiam falar, opa, peraí, mas você está apresentando uma expressão aqui, dW igual a PDV, né? W é o trabalho, P pressão, dV variação de volume. Isso aqui não é como eu vi lá na mecânica. Não, na verdade, o que a gente vê lá na mecânica, né, é que o trabalho vai ser igual a força, né, vezes a distância. É vetorial, né, então aqui teria um cosseno de θ, mas a gente pode entender que a gente está tratando um cosseno de zero, que é igual a 1. Então, por questões de simplicidade, vamos seguir que o trabalho é igual a F vezes D. Bom, nesse caso, o que a gente pode fazer, né, em vez de escrever aqui nessa forma infinitesimal, né, vamos escrever que W vai ser igual a PV. Todavia, lembrar que a pressão pode ser escrita como força por área e o volume pode ser escrito como área vezes a distância. Dessa maneira, na hora que a gente cancela, né, a área com a área, a gente acaba obtendo que o trabalho é igual a força vezes a distância, que é o conceito que a gente, que é a formulação que a gente acaba vendo ao longo do curso de mecânica e que aqui a gente pode notar que é igual a essa expressão que está sendo apresentada aí como 2. Ok? Seguindo, o calor ele é uma forma de energia e ele pode ser absorvido por um sistema homogêneo. E se ao longo dessa absorção o sistema não realizar trabalho, isso vai resultar em um aumento da temperatura. Então, se ΔQ é a quantidade de calor absorvida e ΔT é a variação na temperatura, acompanhada, né, pela absorção de calor, e a gente tem ainda uma capacidade calorífica, né, ou capacidade térmica nesse sistema. Deixa eu fazer uma pausa aqui para falar um pouquinho dessa capacidade calorífica, que basicamente é o seguinte: quando a gente fornece calor, né, fornece energia na forma de calor para um determinado sistema, ele pode reagir de diferentes maneiras, né? Ele pode reagir absorvendo esse calor, ele pode reagir repelindo esse calor. Então, se a gente estiver trabalhando com um metal, né, que é um material que tem facilidade de transferir calor, então ele vai absorver esse calor. Por outro lado, se a gente pegar ele vai ter uma facilidade de absorver esse calor. Se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com isopor, que a gente sabe que é um isolante, ou papelão, ele vai ter uma resposta diferente a esse calor. E essa propriedade desse material é que a gente chama de capacidade calorífica. Tá? Então, aqui a expressão está dizendo para a gente que a gente fornece, né, uma quantidade de calor para o meu sistema, e a variação vai ser dada, a variação de temperatura, proporcionalmente, né, à capacidade calorífica do meu sistema. Então, ΔQ igual a C ΔT, sendo essa capacidade calorífica dependente da natureza do meu sistema. Aqui, né, normalmente é comum a gente acabar usando a capacidade calorífica, né, a volume constante e a pressão constante, né, ou seja, quando a gente mantém ou o volume ou a pressão
constante, e a gente ainda pode ter a capacidade calorífica por unidade de massa ou por mol de uma substância, que é o que a gente chama de capacidade específica, né, ou calor específico, e que muda essa forma, né, essa fórmula aqui, a 4, por ΔQ igual a M, aí C minúsculo, né, o C minúsculo vai ser da capacidade específica, do calor específico, ΔT. Seguindo então, reservatório térmico, reservatório ou reservoir, como também é conhecido, vai ser um sistema muitíssimo grande que a gente pode acoplar a um sistema pequeno, a fim de que a temperatura seja mantida, que a temperatura seja mantida. Então, um exemplo eu gosto de usar, aqui como eu estou online eu vou ter que me restringir, né, às minhas piadas, mas um exemplo que eu gosto bastante é de você pegar uma piscina bem grande, bem grande, imagine uma piscina muito grande, que está a uma determinada temperatura, vamos supor 30 graus Celsius, e aí você esquenta uma moedinha, moeda de 1 centavo, nem sei se tem mais moeda de 1 centavo, vamos esquentar uma de 5 centavos, você esquenta essa moeda a 300 graus Celsius, 200 graus Celsius, joga nessa piscina e fica imaginando qual que é a variação da temperatura da água da piscina. Provavelmente essa piscina não vai variar nada, né? Ela tem uma quantidade muito grande, né? Uma massa muito grande, que aquela quantidade de calor que você jogou com a moeda ali, né? Ela simplesmente se distribui ali, mas não a ponto de ser suficiente para alterar a temperatura da piscina. Então, nesse caso, a temperatura, a piscina poderia ser entendido como um reservatório térmico. E a gente vai usar essas ideias, né, de reservatório de temperatura, reservatório de pressão e ao longo dos estudos nos próximos conteúdos. A gente vai dizer também que um sistema é termicamente isolado, se não existe troca de calor entre ele e o mundo exterior, né? E o isolamento térmico pode ser obtido cercando o material. Acho que todo mundo vai lembrar, né, daqueles experimentos de calorimetria que vocês usavam lá no laboratório de termodinâmica com um copo fechado, né? Acho que é um copo fechado de isopor, tal, onde ali se entendia, apesar das aproximações, mas que se entendia que ali a gente tinha uma parede adiabática, ou seja, uma parede que não permite a transferência de calor. Por fim, vamos lembrar que o gás ideal é uma idealização importante de um sistema termodinâmico e que experimentalmente todos os gases se comportam como de um modo, vamos dizer assim, universal, né? Parecido com o gás ideal, quando estão suficientemente diluídos. O gás ideal, ele é um dos alvos de estudo ainda nesse nosso primeiro semestre. E é uma idealização, né? Você nunca vai conseguir encontrar um gás ideal, mas ele funciona extremamente bem como modelo, tá? Inclusive por razões didáticas, tá? Então, os parâmetros para um gás ideal são pressão, volume e temperatura e o número de moléculas, que nos leva à equação de Boyle, né? Que é PV dividido por N igual a uma constante, tá? E que o valor dessa constante depende da escala experimental da temperatura utilizada, né? Se a gente está trabalhando com Kelvin e tudo mais. Em geral, a gente trabalha com Kelvin, né? A equação de estado para um gás ideal define a escala de temperatura, né? Então, a temperatura ideal de um gás T vai ser PV igual a NKT, onde K é a constante de Boltzmann. A gente já vai ver, ao longo dos próximos materiais em PDF, a gente vai acabar entendendo a natureza dessa constante de Boltzmann, né? De onde ela vem, por que ela recebe esse nome e tudo mais. E aproveitando o ensejo aqui, eu acho que vale a pena a gente só ler aqui a questão
das leis da termodinâmica, do qual eu extraí isso do livro do Paul Tipler, no meu caso, o volume 2. Então, a lei zero nos diz que se dois corpos estiverem em equilíbrio, dois corpos estiverem em equilíbrio, né? Então A com B estão em equilíbrio, e B, um corpo B está em equilíbrio com o corpo C, então os três corpos estão em equilíbrio, ou seja, A está em equilíbrio com B e que está em equilíbrio com C, que é a ideia de que corpos que os sistemas termodinâmicos buscam o equilíbrio térmico, né? Você vai ter quem tem mais calor doando, quem tem menos calor, ou seja, quem tem o calor vai migrar do corpo de temperatura maior para o corpo de temperatura menor, a fim de equilibrar as temperaturas desses corpos. A primeira lei, né, o calor líquido adicionado a um sistema é igual à variação da energia interna do sistema somado ao trabalho realizado, né, que é igual a ΔU, né, energia interna mais o trabalho, e que a gente tem duas definições, né, para a segunda lei, na verdade três aqui, né, um para máquina térmica, né, máquina a vapor, outra para uma máquina refrigeradora, né, e sobre o ponto de vista da entropia. Então, a visão de máquina a vapor é dada por Kelvin e Planck, que enunciam que é impossível que uma máquina térmica que opera em ciclos não produza outro efeito que o de extrair calor de um reservatório e efetuar uma quantidade equivalente de trabalho. Tá? Então, vejam, né, a ideia de que você não consegue fazer uma... Aqui a gente começa a pensar que não existe uma conversão direta, né? A gente sempre acaba tendo perdas. Vamos ver de novo agora por Clausius. É impossível para um refrigerador que opera em ciclos provocar outro efeito além da transferência de calor do corpo frio para um corpo quente. E aqui que nos interessa, pelo menos um pouco mais no momento, é que num processo reversível a variação de entropia do universo é nula. Entende-se por universo o sistema mais as vizinhanças, e num processo irreversível a entropia do universo aumenta. Em qualquer processo, a entropia do universo nunca diminui. Gente, por que eu estou apresentando essa segunda lei? Porque essas visões aqui são as visões sobre o ponto de vista da termodinâmica. E ao longo dessa disciplina a gente vai ver qual que é a interpretação da segunda lei sobre o ponto de vista da física estatística, já que a física estatística vai ser capaz de definir a entropia de uma maneira bem menos obscura do que a termodinâmica faz. Existe ainda uma interpretação da segunda lei, que é a segunda lei por Lyapunov. Eu vou deixar para algumas discussões que eu espero ter em algumas aulas de dúvida a questão do Lyapunov. Mas vale a pena, quem nunca teve contato com essa interpretação da segunda lei, vale a pena dar uma procurada. E a terceira lei, que é impossível, através de qualquer procedimento, não importa o quão idealizado, reduzir a temperatura de qualquer sistema a temperatura 0 Kelvin em um número finito de operações, ou seja, que diz que o zero absoluto é impossível. A gente não consegue chegar nele. A gente consegue chegar muito próximo dele, muito próximo dele, mas não consegue chegar no zero absoluto. E a física estatística também tem uma interpretação para essa terceira lei. Bom, eu sei que esse material até esse ponto chega na metade, mas a fim de não manter as aulas muito longas, eu vou parar por aqui e já gravo um outro vídeo na sequência. Só que todavia, para essa questão de termodinâmica, eu recomendo que vocês façam a leitura desse artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física. Esse artigo está disponível, né? Basta buscar o nome na internet. Ele é um artigo muito ilustrativo, muito bom para entender
a segunda lei da termodinâmica e alguns conceitos da termodinâmica, chama Facilitando a Compreensão da Segunda Lei da Termodinâmica do... agora eu esqueci o nome desse cara aqui, do autor, Oliveira, de Chão. A referência está aqui, gente, e também está compartilhado esse artigo lá na pasta do Google Drive. Todavia, é bem fácil de encontrar esse material. Bom, a fim de manter esses conteúdos curtos, eu paro por aqui e aí eu retomo da segunda parte dessa aula 2. Então, até breve.